E agora a última novidade que nós temos sobre o caso Claudinho. Sim, eu tenho certeza que você já está enojado de ouvir caso Claudinho aqui no canal, mas é o jogador que nós temos aí como principal destaque da janela de transferência, é o jogador com que o Flamengo está indo aí com mais ênfase no mercado. E segundo as informações trazidas pelo jornalista Mauro César Pereira, junto ao programa da Jovem Pan, o Flamengo ele não pretende desistir da contratação do Claudinho. Por quê? Porque ele fez aí uma pesquisa de mercado e percebeu que a posição de meia de criação é uma posição complicada. São jogadores que normalmente são caros e são jogadores que, quando você quer com um nível técnico um pouquinho mais elevado, esses caras estão em grandes clubes europeus e não visam jogar no futebol brasileiro. Então, uma das únicas possibilidades do Flamengo para contratar um jogador nessa função seria um jogador que era cria do Flamengo, foi para lá e quer voltar, ou um jogador que era brasileiro, foi para lá e quer voltar. Mas é muito difícil você ter um jogador que está hoje atuando na Europa, que esteja jogando um bom nível de futebol e que queira retornar ao Brasil. O que acontece é que, graças aos conflitos ocorridos entre Rússia e a Ucrânia, o campeonato russo ele não está mais sendo transmitido. Então, assim, o Claudinho ele não tem mais vitrine nenhuma. Os times da Rússia estão proibidos de jogar as competições internacionais, então o Claudinho ele não aparece. Ele acaba que não é visto. E quem não é visto, não é lembrado. Por conta disso, o Claudinho não tem conseguido o sonho dele, que seria jogar pela seleção brasileira. E ele precisa correr contra o tempo, porque todos nós sabemos que os atletas de alto desempenho que jogam na seleção brasileira, eles jogam até uma certa idade. Depois dessa idade, eles não são mais convocados. E o Claudinho não é nenhum menino novo. Então ele quer voltar para o Brasil, já que ele não tem mercado na Europa, nenhum time italiano, francês, inglês, alemão, nenhum time desses vai contratá-lo. Então ele vai retornar ao Brasil, onde ele vai ser visto, onde ele vai ser lembrado e tentar ser convocado. Esse é o intuito do jogador. O Flamengo vê no Claudinho um bom jogador. Dos últimos 28 partidas que ele foi escalado, ele entrou na seleção da semana do Campeonato Russo em 14 delas. Ou seja, em 50% das listagens o jogador ocupava um local ali de prestígio. Então não é um jogador ruim. Aliás, eu vejo ele como o principal jogador da Liga Russa e como o principal jogador do Zenit. Por isso que o Zenit faz dessa negociação uma coisa complicada, uma coisa difícil. E o Flamengo precisa desse jogador. E veja só você como é uma posição que de fato é complicada de ser contratada no mercado. O Flamengo tem hoje o Arrascaeta e cuida do Arrascaeta como se fosse um diamante. O próprio Rodolfo Landim foi no Charla Podcast e deu uma entrevista e falou que ele não vende o Arrascaeta nem a pau, que o Arrascaeta não sai do Flamengo de jeito nenhum. Dessa mesma forma, eu acredito que ele enxergue hoje o De La Cruz. E caso ele contrate o Claudinho, vai ser da mesma maneira. Então é um jogador que é complicado, é um jogador que é uma posição que na maioria das vezes é uma posição cara. Outro jogador que o Flamengo foi atrás, vocês devem estar lembrados, Dybala que joga na Roma, camisa 10, um dos principais jogadores da seleção argentina, não quis vir jogar aqui no Brasil. Por quê? Porque o salário também não era uma coisa legal, não era uma coisa que era real para eles lá. Lá eles ganham em euro, que daria um salário muito grande em reais. O Flamengo não teria condições. Então existe isso também. Não é só contratar um jogador, é pagar, remunerá-lo do jeito com que ele está acostumado. Veja só vocês, hoje um salário lá na Europa de 500 mil euros daria cerca de 3 milhões. Porque o euro está vezes 6, né? Então daria cerca de 3 milhões de reais. O que é um salário impossível de sustentar no Brasil. Não tem como você pagar esse salário para um jogador. E lembramos que o jogador viria para ser reserva do Arrascaeta. Então não faria sentido você remunerá-lo melhor do que paga o próprio Arrascaeta. Então o Flamengo está tentando. E o que tivemos de informação foi, o Flamengo verificou e viu que não tem como esticar mais essa corda. Já fez a proposta final, já deu tudo que o Zenit queria, todas as condições foram cumpridas e o Flamengo agora segurou. O Flamengo falou, ó, o que eu podia fazer, a minha parte eu fiz, eu cumpri e tá aqui. Agora, Claudinho, vá você atrás do Zenit e tente a contratação. Já que eles não estão querendo vender, eu fiz tudo que eu podia. Diz que, essa informação que nós temos, o Claudinho vai marcar uma reunião com o Zenit para tentar expor novamente, né, o desejo dele de atuar por outro clube.
de retornar ao futebol brasileiro, de ter essa visibilidade que hoje ele não tem lá na Rússia. Essa é a informação que nós temos. O Zenit, segundo as últimas informações, ele está agora voltando a querer negociar, voltando a querer vender o jogador. E segundo as informações do youtuber Flazoeiro, a condição última do Zenit seria diminuir o prazo de pagamento. Então o Flamengo agora faria um pagamento mais 2, ou seja, prestacionado em 3 vezes de 30 milhões de reais, o que daria hoje 18 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais. Então assim, o Zenit antes não queria, agora passa a querer. Talvez seja uma pressão do Claudinho. Mas eu vou ser muito honesto para vocês, meus camaradas. O Zenit é um clube rico, o Zenit estaria negociando o que para ele seria o nosso Arrascaeta, e eles não precisam disso. E por mais que o Zenit tenha dinheiro, por mais que seja mais fácil para o Zenit, não vamos esquecer o que eu falei no começo do vídeo. É uma posição escassa de bons jogadores. São jogadores que na maioria das vezes são os craques das suas seleções. São os caras que se destacam. É aquele cara camisa 10 e faixa. Então, são jogadores que, se o cara estiver jogando como titular, vocês podem ter certeza, é um jogador habilidoso, é um jogador caro e é um jogador que tem mercado na Europa. A outra possibilidade do Flamengo nessa mesma posição foi o Lucas Paquetá. E eu falei, o Paquetá não vem para o Flamengo. Vocês podem até ver que a notícia saiu. A notícia não existe mais. Ninguém está comentando sobre isso. Por quê? Porque o Paquetá, mesmo sendo cria do Ninho, mesmo sendo uma joia que o Flamengo mesmo moldou, o valor de mercado dele antes era de 100 milhões de libras esterlinas. O que hoje, se eu não estiver muito enganado, seria de 750 milhões de reais. Ou seja, impossível do Flamengo comprar. Eu não sei quanto o Paquetá ganha por mês, mas também deve ser uma fábula. Então, assim, vamos com calma. É um jogador de qualidade, é um jogador de muita qualidade. Eu posso estar falando besteira aqui, mas talvez seja um cara que, dada as condições físicas que ele tem, porque ele tem melhor qualidade física do que o Arrascaeta, não melhor técnica. Eu acho que em técnica os dois são equivalentes, ou o Arrascaeta é um pouquinho melhor. Mas a disposição física, o Claudinho não é um cara que se machuca muito. O Claudinho é um cara que é regular durante toda a temporada, ele não tem altos e baixos. Ele pode não ser tão genial quanto o Arrascaeta, mas fisicamente ele é melhor. Então, por questão da fisionomia dele, da fisiologia dele ser um cara que não sofre com tantas lesões, por não ter tantos problemas com desgaste, por poder render mais durante o campeonato, talvez ele assuma a posição de titular. Então vocês vejam só que não é um jogador ruim que o Flamengo está tentando contratar. E o Zenit tem esse entendimento. Então eu não sei se vai ser contratado ou não. Essa é a notícia. Antes o Zenit queria vender, depois o Zenit aumentou, o Flamengo cobriu, depois o Zenit não queria mais vender e agora parece que o Zenit quer vender de novo. Existe também aquela informação que já saiu várias vezes na mídia, que o Zenit faz isso para tentar promover o jogador dele e vender mais caro. Só que, pelo que eu estou entendendo, o Zenit não está tendo mercado para o Claudinho. O Zenit não consegue vender o Claudinho para a Europa. Então, se for vender, vai ser para cá mesmo. Vamos ver o que nos espera aí, vamos ver qual que vai ser o futuro dessa novela entre Flamengo, Claudinho e Zenit, que já se arrasta por longas e longas temporadas. Bom, esse é o vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like, aciona o sininho da notificação e me diga se você concorda ou não com a contratação do Claudinho. É isso, fui!